que essa aula vai para o YouTube, então o que vocês escreverem no chat vai aparecer escrito, e como eu estou gravando pela própria interface do Teams, a voz de vocês aparece, tá? Não tem problema nenhum, pode me interromper, abrir o microfone e fazer pergunta, só para questão de direitos de imagem, assim, né? Eu tenho obrigação por lei, avisando que assim como a minha voz, a minha telinha aqui, vocês abrindo o microfone, a voz de vocês vai aparecer na gravação e vai estar no YouTube, tá? Então é isso, boa tarde, pessoal. Estamos em 3 aí. Acho que hoje menos gente vai assistir aula ao vivo, porque é quase Natal, 22 de dezembro de 2021. Como eu estava falando para o pessoal aí antes de começar a gravação, resolvi, não ia dar aula hoje, resolvi dar porque diminuíram muito o nosso quarto bimestre, e o que interessa para dessa disciplina para vocês é o fim. Porque passei muito tempo falando de materiais, dando uma base de materiais que para vocês não é tão interessante, a não ser que seja para classificar, por exemplo, um bonde elétrico, que é o intuito da disciplina. E isso, infelizmente, acontece só no fim. Então, eu estou adiantando o máximo que eu posso para que a gente possa ter esse fim, que é o que faz mais sentido, né? Então, mesmo que estejamos aí só em 3, em 4 pessoas, né? 3 alunos assistindo ao vivo, vamos gravar, vai ficar no YouTube. Qualquer um vai poder acessar quando quiser. Tá até brincando, hoje eu tô na casa dos meus sogros, né? Porque hoje é quase Natal. A minha sogra também é professora, ficou mais legal esse cenário com os livros ao fundo, dá mais credibilidade, é mais fácil de acreditar no que eu falo com esse cenário aqui, né? Então, pessoal, só revisando rapidamente, né? Fazendo uma introdução aí para a gente, né, entrar no assunto agora mesmo. Vamos revisar o que a gente viu a semana passada. A gente já tinha terminado, eu dei de maneira assíncrona, os fundamentos principais de polímeros, até fiz um resuminho no final para vocês, que eu acho que não foi aqui, mas tá lá no vídeo, tá? As partes que vocês têm que se concentrar mais, que é basicamente grupo lateral e o que é um polímero cristalino, né, semicristalino, na verdade, um amorfo. Então seria esse slide, acho que eu marquei para vocês o que eu explico nele. Mais ou menos esses dois também são interessantes aí, tá? Então procurem no vídeo anterior, não é o anterior ainda, de 2 semanas atrás, que eu dei assíncrono, a explicação desses dois slides. Acho que tá fácil aí de identificar. Se você ainda não assistiu isso, assista. Né, que eu vou falar do amorfo desorganizado e o cristalino, no caso do polímero semicristalino organizado, tá? E outra explicação muito importante para vocês é essa aqui, que é a explicação de grupo lateral, tá? E como que ele influencia. São as duas coisas principais que influenciam na permissividade dos polímeros, que é a discussão que a gente vai fazer no retorno, tá? Então, de polímeros, o que vocês precisam saber é a diferença entre um polímero semicristalino e um amorfo. O Vitor chegou aí também. Boa tarde, Vitor. É um polímero semicristalino e um polímero amorfo, e também o que é um grupo lateral de um polímero. A não ser a definição, que são cadeias longas ligadas aí, é uma molécula grande formada pela ligação covalente de moléculas menores, né? Isso daí a gente bateu bastante, mas na aula específica de polímeros, que foi dada de maneira assíncrona por conta de um feriado aí 2 semanas atrás, mais importantes são os conceitos de polímero semicristalino e amorfo e o conceito de grupo lateral, para essa disciplina, para a discussão que a gente vai fazer aqui, tá? Porque ficou muito extenso lá, tem muitas coisas que vocês podem tratar como curiosidade. O obrigatório, entre aspas, seria isso daí, né? Grupo lateral e a diferença entre polímero amorfo e semicristalino. A Ariana chegou aí também, boa tarde. Então, pessoal, a gente terminou. Boa tarde. Né? Boa tarde, ó. Avisando só, Ariana, que sua boa tarde vai sair no vídeo, tá? E eu vou postar ele no YouTube. Então, de polímeros, a gente tinha terminado e a semana passada a gente entrou em espectroscopia de impedância. Revisando aí rapidamente, só como eu falei, tá aparecendo a minha tela, pessoal? Eu pus aqui para compartilhar, tem um risco vermelho em volta, mas só para garantir, vocês estão vendo aí? Se ninguém falou nada, imagino que sim. Tá aparecendo sim, André. Beleza, valeu. Então, a gente viu aí, revisando rapidamente a definição de impedância, a gente viu na aula a espectroscopia de impedância. E aí eu listei algumas coisas para ficar mais fácil da gente imaginar esse conceito, pelo menos no laboratório. Falei que ela é a divisão da corrente, é tudo pensando em corrente alternada, por isso que a gente tem frequência seria a frequência da corrente alternada. Termos que vocês estão mais familiarizados do que eu, porque a gente vai mostrar aí tensão senoidal e a defasagem no resistor e no capacitor, mas enfim, a impedância seria a divisão da voltagem, né, ou da tensão pela corrente, e ela é medida num equipamento chamado impedancímetro. Como tem essa questão aí alternada, né? A gente tem essa questão aí oscilatória, a gente tem variáveis complexas, a gente faz uma modelagem matemática com números complexos aí.
No impedancímetro você pode aplicar corrente e medir tensão, né? Você vai aplicar um sempre aqui, medir o outro, e o próprio equipamento faz a razão dos dois e obtém a impedância. Né? No caso do impedancímetro que eu utilizei, por isso, né, que seria o equipamento, ele é um equipamento aqui, saem dois fios, um tem um eletrodo em um, outro eletrodo em outro, e o material, a amostra aqui em amarelinho, você coloca entre os eletrodos e faz a medida, né? Faz a leitura. No caso do impedancímetro que eu utilizei no meu doutorado, por isso que eu escrevi assim, você aplica uma tensão e mede uma corrente, tá? Todos os materiais vão ser a gente vai conseguir modelar eles pensando num circuito RC, ou seja, resistor e capacitor em paralelo, tá? Claro que nem sempre é tão simples, às vezes você vai fazer algumas composições de circuitos e tal, começa a ficar mais próximo da área de vocês, né? Mas lembrem-se que não é um circuito direto como vocês estudam, como vocês aprendem a desenvolver, entre outras coisas que o curso de vocês aborda, mas sim um circuito que representa o comportamento do material. Não é que dentro, obviamente, dentro do material existe um resistor e um capacitor, não. Mas a resposta de um material é intermediária entre, né, nesse equipamento entre o que seria a resposta de um resistor e a resposta de um capacitor. Né? A resposta que eu estou falando aqui, né? Você aplica uma tensão, não, como eu falei, não consegui tirar o gráfico da potência aqui, mas se você aplicar uma tensão senoidal, né, a grandeza aqui que você está aplicando ou medindo no eixo Y e tempo no eixo X, você não tem defasagem entre tensão e corrente. Onde? No resistor, pela própria lei aí do resistor, que a gente aprende no ensino médio, e vocês utilizam ela no dia a dia de vocês com muito mais frequência que eu, tá? Pela própria relação aí entre tensão e corrente que se dá num resistor, elas não têm defasagem. Você aplica, né, vamos dizer assim, a resposta, a corrente que passa quando você aplica uma tensão, não existe defasagem com o tempo, né? E na minha área que é mecânica, né? Eu estudei bastante a mecânica da parte dos polímeros e tal, quando eu fiz engenharia de materiais, e sou do departamento de mecânica, a gente chamaria isso aqui de resposta elástica, tá? Que não tem nada a ver, né? Exceto pela matemática, não tem nada a ver aqui, né? A elástica seria na mecânica sem a defasagem. Aqui na elétrica também temos uma resposta sem a defasagem, que seria a resposta do resistor. O capacitor você tem a defasagem total entre tensão e corrente, tá? Você aplica uma tensão e a medida de corrente existe exatamente defasagem de 90 graus. Isso significa que quando uma é máxima, a outra é mínima, tá? E no material real você vai ter uma defasagem intermediária, porque ele não vai nem ter esse comportamento diretamente de um resistor, né, de, vamos dizer assim, de barrar de certa forma a passagem de corrente e nem de acumular carga para depois liberar ela num outro momento. Né? O material não é um componente, nem um resistor, nem um capacitor. O material vai ter uma resposta resistiva, vai resistir à passagem de corrente, e uma resposta capacitiva, ou seja, uma capacidade de armazenar cargas elétricas. Ele vai ter duas respostas, que é mais fácil da gente estudar elas separadamente, do que simplesmente a gente falar, a defasagem é 30 graus, a defasagem é 40 graus, é 45 graus. Vai estar entre 0 e 90, mas como que a gente pode explicar isso aí fisicamente, né? Como que a gente pode usar realmente esse tipo de circuito para modelar aí o nosso material, né? Isso a gente viu a semana passada, só revisando, para variar, o Teams me travou, né? Deixa eu ver. Pronto, eu tive que apelar para sair. E a medida que o equipamento faz é a impedância, que é de fato diretamente a razão da corrente pela tensão, né? Da tensão aplicada e da corrente medida. Claro que a resposta ali, como é um material que está ali no impedancímetro, ela vai estar intermediária entre a resposta de um resistor e de um capacitor. No entanto, você conhecerá essa defasagem, esse ângulo de defasagem. Ele sozinho, como eu falei, não significa muita coisa. Mas você sabe que a tangente desse ângulo é a impedância imaginária pela impedância real. Isto é, voltando um pouco mais, aquela impedância complexa medida diretamente no equipamento, quando o equipamento aplica tensão, mede corrente e divide uma pela outra, é o Z estrela, ou a impedância complexa. E ela vai quebrar, o equipamento vai quebrar sozinho essa medida em Z linhas e duas linhas. Como? Através desse sistema de equações. Porque você tem aí uma equação, você tem o Z estrela, foi medido no equipamento, ela tem uma relação pitagórica com Z linhas e duas linhas. E a tangente do ângulo de defasagem tem essa relação aqui, ela é igual, o Z duas linhas
linhas dividido por Z'. Z2' a gente chama de impedância imaginária, Z' a gente chama de impedância real, tá? A princípio é só uma separação matemática do quê? Da resposta da resposta que seria do resistor, ou seja, relacionada à resistividade do material, e a resposta que seria do capacitor, relacionada com a capacidade de armazenar carga. Então você modelou o seu material como um circuito RC e obteve diretamente uma grandeza relacionada com o R do resistor, que, vamos dizer assim, matematicamente modela o seu material, e uma resposta relacionada com o capacitor lá, que na modelagem também modela, representa o seu material, tá? Então, no gráfico que o equipamento gera, Z', perdão, já é decomposto em Z' e Z2', e tá aí abaixo comentado o significado de cada um. Aí a gente mostrou como é que é o gráfico que o equipamento gera, perdão, ponto a ponto ele vai fechando um semicírculo, tá? Lembrando que a frequência varia nesse sentido, pode ser contraintuitivo, mas pode parecer contraintuitivo, mas não é, porque no eixo X não é frequência, tá? No eixo X é impedância real, no eixo Y é impedância imaginária. Então o que você tem aqui são diferentes vetores. Eu até fiz esse desenho na semana passada, só relembrando aí rapidamente, né? Você tem o vetor aqui na frequência 0, aí conforme você vai aumentando a frequência, o comportamento do vetor vai diminuindo. O vetor o quê? Z'. Pode ver que cada ponto desse vai ser um Z', que vai ter duas coordenadas, uma Z2', uma Z', vai ter uma relação pitagórica, vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo que você vai fechar aqui. Vou até rabiscar por cima, depois eu apago. Por exemplo, se você pegasse esse aqui, esse seria o seu Z' numa dada frequência. Se você pegar aqui, você tem um Z, duas linhas correspondente a ele, que é esse cateto vertical, e um Z' também correspondente a ele, que é esse cateto horizontal. Tá vendo? É o Z', o horizontal, o Z2' é o vertical, fechou o triângulo retângulo, né? Então você pode decompor o seu Z' aí em duas, embora seja uma equação em duas incógnitas, sabendo o ângulo de defasagem, o equipamento faz isso para todas as frequências, tá? Ele vai ter todos esses dados. O equipamento gera o Z', dividindo a tensão pela corrente, a tensão aplicada pela corrente medida, no próprio gráfico que ele já vai zerar ali, você já vai ver a defasagem. Então você tem o Z' e tem o delta. Com isso, o próprio equipamento resolve o sistema de equação, gera os valores de Z' e Z2' e te dá na forma desse gráfico aqui, tá? É claro que eu não vou deixar essa parte amarela aí, porque vai rabiscar. Esse gráfico já nos dá diretamente algumas informações importantes. Ele já é a representação, vamos dizer assim, ele já é o condensado dessa representação do material como um circuito RC, tá? É o que eu falei, às vezes você tem que fazer composições de circuitos RC, mas esse é o caso mais simples possível. Se formar um semicírculo perfeito, que nem sempre acontece, é uma vantagem muito grande, porque o diâmetro, cuidado com a letra R, que não é o raio, o diâmetro desse semicírculo já é a resistência do resistor, do circuito que representa o seu material, tá? Do circuito equivalente, vamos dizer assim, ao seu material. Tá? Não sei se eu comentei, mas falei na aula passada que o circuito em paralelo é o que gera a resposta intermediária. Ele não vai ter uma resposta só de resistor, ou seja, corrente em fase com a tensão, ou uma resposta só de capacitor, corrente defasada com a tensão, tá? Eles vão estar aí, um vai atrapalhar, vamos dizer assim, a resposta do outro, de modo que aqui não era nada defasada, vai ter uma defasagem, aqui era defasada totalmente 90 graus, também vai ficar ali no meio termo, tá? Já falei das maiores frequências, o diâmetro desse semicírculo vai te dar diretamente a resistência. Com esse valor de frequência máxima aqui, ó, não é frequência máxima, hein? Ó, eu já falando errado. Com esse valor de frequência onde o Z' é máximo, muitas vezes até mais fácil de ver esse valor de frequência, vai ter que ter a tabela, porque o equipamento não vai te gerar só esse gráfico, ele vai te gerar uma tabela, frequência, o ângulo delta, que a gente viu ali, Z' e o Z' e Z2' decomposto. Aí você vai na frequência e vê em qual delas que o módulo de Z' é máximo, tá? Essa frequência em que o módulo de Z' é máximo, a gente pode chamar de FC, frequência de corte, tá? E a gente usa ela para calcular a capacitância do capacitor. Tem o diâmetro do semicírculo, você tem a resistência. Tem a frequência de corte, você substitui nessa fórmula e acha a capacitância, tá? Nós vamos fazer alguns exercícios para memorizar esses conceitos aí. Um só, na verdade, né? Um exercício só para ilustrar. Só que para os materiais não é geralmente um circuito só, igual a gente viu ali, são dois. Um que representa a região do intragranular, ou seja, dentro dos grãos, e outro que representa os contornos de grão. Então você vai ter aí o ZG, referente aos grãos, e o ZGB, referente aos contornos de grão, sigla aí em inglês, tá? Então, o circuito equivalente para um material policristalino, que tem essa estrutura de grãos, que a gente já viu o que é, já falamos, a semana passada eu expliquei direito, não vou entrar nisso hoje, senão, né,
vou ficar aqui até 7 horas, e além de, né, ser quase Natal aí tal, 7 horas eu tenho aula com o técnico. Então, revisa aí esse conceito de contorno de grão, porque isso é importante. Eu fui desenhando um por um a semana passada. Conforme eu desenhei, eu também expliquei aqui de novo, ó. Tá vendo? Essa é uma imagem real de microscópio de uma estrutura de grão de cerâmica, e a modelagem para um material cerâmico sempre vai aparecer assim, ó, 2 semicírculos. Geralmente eles vão estar incompletos, mas você pode ali aproximar mais ou menos onde você vai completar ele, né? Isso aqui é um desenho aí aproximado. Então você vai ter um circuito RC representando a resposta do grão, ou seja, a resposta aí em fase e defasada separadas de dentro do seu grão, que vai nos dar muitas dicas. É a impedância, né? Seria a resposta da impedância dentro do grão, esse valor desse R, esse valor desse C, e também a impedância no contorno, o valor desse R e o valor desse C. Na prática, você vai ver aí no gráfico 2 semicírculos. O diâmetro de um deles já vai dar o R do grão, o diâmetro do outro já vai dar o R do contorno. Nas frequências mais altas, lembra que a frequência aumenta da direita para a esquerda, são os referentes ao grão. E na frequência mais baixa do contorno. Tem uma explicação teórica por que é assim, mas essa explicação eu não trouxe, tá? Baixas frequências, semicírculo em baixas frequências, relacionado ao contorno de grão. Semicírculo em altas frequências, lembra que a frequência aumenta nesse sentido aqui dos pontos, tá? Em altas frequências, então, referente ao grão, em baixas frequências, referente ao contorno. Vimos tudo isso a semana passada e ainda entramos em permissividade elétrica. Por quê? Porque impedância não interessa nada pra gente. Só mostrei como o equipamento funciona, que medidas que ela gera e mais ou menos o significado físico de cada medida. Uma relacionada realmente com a resistividade, portanto, no meu circuito equivalente, na minha modelagem, é um resistorzinho, e a outra relacionada com a capacidade de armazenar energia. Então, no circuito equivalente é o meu capacitorzinho, tá? Então, essa aqui seria o meu... Não é diretamente, tá? Mas está relacionada com o meu capacitorzinho e essa aqui relacionada com o meu resistorzinho. No entanto, você não usa elas para calcular. Você usa elas para plotar um gráfico que já te dá direto a resposta da resistência do resistor, tá? Ou você pode pensar, eu uso para calcular sim. Na frequência zero, o Z' vale o diâmetro. Exatamente, na frequência zero basicamente só tem o Z' pura. Então na frequência mais baixa possível, o Z' é igual a R. Mas é mais fácil você plotar os dois e ver o diâmetro, para ver o R, a resistência do resistor, tá? E já tendo essa medida, você tem a capacitância também, você só tem que ver qual que é o Z duas linhas máximos. Então você não usa eles diretamente para calcular, você não alimenta eles numa fórmula para calcular RC, mas sim você plota um contra o outro, vê o diâmetro do semicírculo que forma e vê em que frequência você tem o Z' máximo. O Z' máximo você pode olhar na tabela, não precisaria nem plotar. Concorda? E também o Z o Z duas linhas máximo. E o Z' na frequência mais baixa, você também pode olhar na tabela. É que fica mais visual apresentar assim. Você consegue tirar mais diretamente do gráfico esses dados aqui, tá? E a gente faz dois, não é um só. Claro que eu expliquei um só para facilitar, aí depois falei que é um do grão, um do contorno de grão, então a cara seria mais parecida com essa. Veja que são fontes diferentes, aqui é o desenho que eu pus na minha tese só para ilustrar, e aqui realmente é uma estrutura de contorno de grão real, mas o comportamento prático vocês vão ver na sequência, que não mostrei a semana passada, que é parecido com isso. Ainda na semana passada a gente entrou em permissividade. Permissividade elétrica para corrente contínua é mais simples, né? A gente pode usar ela, inclusive, para definir diretamente a capacitância, a capacidade de um material de armazenar energia. Quando eu falo material, né, eu estou pensando aqui no dielétrico. Mas no caso disso aqui, matéria de ensino médio também, então com certeza vocês devem saber mais que eu, porque vocês estudaram o aprofundamento disso, eu estou falando aqui da capacitância do capacitor já com o dielétrico lá no meio. Então, eu estou falando da capacitância do dispositivo como um todo. Pelo menos, me corrijam se eu estiver enganado, pelo menos eu entendo assim. E aí, essa capacitância é proporcional à permissividade dielétrica do material. Estou chamando aqui de epsilon, o epsilon, a permissividade dielétrica do material. Para medir a capacitância do capacitor, eu multiplico essa permissividade pela área das placas do capacitor, pensando no capacitor de placas paralelas, claro, né? E divido pela distância entre as placas, tá aí a fórmula. Lembrando, gente, que a gente vai usar daqui para frente a permissividade relativa, que nesse slide eu chamei ela de ER, e ela é a permissividade do material de fato dividido pela permissividade do vácuo, né? Permissividade aqui que eu tô falando é permissividade dielétrica, tá? Não vou entrar aqui no significado físico mais básico de permissividade dielétrica, porque isso vocês já viram em outras disciplinas. Eu vou entrar aqui no significado de permissividade dielétrica para mim também em corrente alternada, tá? Isso vocês já viram em outras disciplinas. A relativa é a do material pela do vácuo, então eu posso escrever essa equação de uma outra forma, que é como eu escrevi aqui. A do material é a relativa vezes a do vácuo, aqui embaixo
tá para vocês, caso dê um branco aí, o que significam cada uma das variáveis que apareceram aqui. Então eu até comentei, como é que você faz um supercapacitor? Aumentar a área da placa? Vai aumentar a capacitância. Diminuir a distância? Vai aumentar a capacitância. Mas essas duas têm um limite. Se diminuir muito a distância, fecha o circuito conduz, concorda comigo? E não cabe o material de elétrico lá dentro que poderia melhorar a situação. Se aumentar muito a área, você não vai ter miniaturização. E miniaturização é uma tendência cada vez maior. Você precisa ter supercapacitores, ou seja, num pequeno volume, armazenar uma quantidade boa de energia elétrica. Aumentando a área e diminuindo distância, não são boas ideias. Nem aumentar a área, nem diminuir a distância. Então, o que você pode fazer? Colocar dielétricos cada vez melhores aqui nas placas do capacitor. E eu, né, no meu doutorado, estudei isso. Então, a permissividade, né, de elétrica, que tem a ver aí com a capacidade de polarizar, nós vamos ver isso daí, inclusive em... hoje, deixa eu já dar uns spoilers aqui. Nós vamos ver isso hoje na aula de tipos de polarização, nós vamos falar o que é um dielétrico, tá? Em corrente contínua, podemos dizer que a permissividade elétrica, tá? Não diria que isso é a definição, até porque eu não fui olhar a definição, está relacionada com a capacidade do material em polarizar, ou seja, pegar as cargas positivas e levar para um lado e pegar as cargas negativas e levar para o outro. A aula de hoje seria só sobre polarização, mas a gente não terminou essa parte aqui a semana passada, a gente parou nesse slide. Então, vamos continuar daqui para frente. Claro que em corrente alternada, esse conceito aí de permissividade que eu entendo, pelo menos nessa área, é a parte da permissividade que é importante, como capacidade de polarizar, né? De, vamos dizer assim, criar uma polaridade no material que a princípio não tem, criar um polo positivo e um polo negativo no material que a princípio não tem. Em corrente alternada, assim como a impedância, que era uma coisa só, né? Vamos dizer assim, poderia ser associada com a resistência em corrente contínua. Em corrente alternada, a permissividade, que era uma constante relacionada diretamente aí com a capacitância, tá? Ou, como eu prefiro entender, com a capacidade de polarizar, ela também vai ser quebrada em duas. Uma real e uma imaginária, tá? Matemática imaginária. Estou usando I como raiz de -1, é a notação em mais de ensino médio. Pelas aulas que eu dou para eletrotécnica, eu sei que para vocês I é mais corrente e o J que é a raiz de -1. Mas aqui eu vou usar a notação que eu estou acostumado, que inclusive é a notação que eu já vi até em artigo científico, que é mais da galera de materiais, que é o meu caso, né? A utilização do I, não do J, tá? Então, número complexo, A mais BI, né? Tava dando essa aula para eletrotécnica semana passada. A parte que eu dou matemática básica para os técnicos noturnos, a parte real aí que a gente vai chamar de permissividade real, é o epsilon'. E a parte imaginária, quem multiplica o I, é o epsilon duas linhas. Então eu entendo a quebra também matemática dessa propriedade que é a permissividade, ainda não falei como ela vai ser medida. A impedância eu falei, aplica tensão senoidal, divide tensão por corrente, achei a impedância. Através do ângulo de defasagem, um sisteminha de equações, eu quebro ela em duas. Mostrei isso aí, acabei de comentar, né? O equipamento me dá a impedância complexa, que é a razão da tensão aplicada pela corrente medida, perfeito? É isso mesmo, U igual a RI, e me dá o ângulo de defasagem. Com o Z estrela, a impedância complexa e o ângulo de defasagem, um sisteminha de equações, eu quebro o Z estrela em Z linhas e duas linhas. Da mesma forma, eu poderia ter um equipamento que me medisse a permissividade, medisse para mim a permissividade e com um sisteminha de equações quebraria ela em duas. Mas não é assim. Hoje nós vamos ver como calcular essas duas e por que eu falei de impedância, já que impedância não é importante, pelo menos não tanto para essa área de dielétricos. Ó, a gente pode entender o significado físico, assim como a gente deu a interpretação Z' relacionado com a resistividade e Z duas linhas relacionado com a capacidade de polarizar, certo? Ou armazenar cargas, né? Z duas linhas armazena carga e Z' com a resistividade, a gente também vai dar significado físico para essas duas. A permissividade real é a facilidade de polarizar, também conhecida como constante dielétrica, a uma dada frequência. Você não pode chamar de constante dielétrica porque ela varia com a frequência, mas quando você fixa a frequência, ela é a constante dielétrica do material. Em corrente contínua pode, né? Podemos chamar isso aqui de constante dielétrica do material. Constante dielétrica, aí está relacionado diretamente com a capacidade de polarizar, igual a constante dielétrica reativa vezes a constante dielétrica do vácuo. Mais bonito, permissividade, né? Permissividade dielétrica do material dividida pela permissividade dielétrica do vácuo dá a permissividade relativa, que é adimensional. Cancela a unidade dessa com a unidade dessa. E daqui para frente a gente vai usar só a relativa, tá? Isso é a relativa
que não teria o estrela se não fosse em corrente alternada, que se fosse em corrente contínua. Então aqui eu não tô pondo errinho, hein? Eu pedi licença aí para alterar a nomenclatura. Cuidado que não é a do material. Essa aqui já é a relativa, já é a adimensional. Já está nos 3 casos aqui dividida pela do vácuo. Na verdade eu divido pela do vácuo aqui, depois eu quebro em 2, tá? Essa aqui seria a permissividade do material não, a relativa do material, a ER, mas como já tem o estrela, né? Em corrente alternada, que ela vai quebrar em 2. Uma relacionada realmente com a capacidade de polarizar, como seria em corrente contínua, e a outra relacionada com a perda de energia, geralmente dissipada em forma de calor. Para quem não é da área de elétrica, né? Então vocês até vão saber falar se o meu exemplo é bom ou não. Para quem é leigo, para o pessoal da área de materiais, ou até para quem não é de engenharia, perguntava o que eu estudava no doutorado, eu falava o seguinte, ó. Você tem capacitor dentro do seu celular, né? Aí você põe o celular para carregar na tomada. O celular carrega. Ou seja, tá tendo polarização, tá tendo lá armazenamento de energia, né? Então, realmente, o tanto de energia que foi puxado da tomada para carregar a bateria do celular estaria relacionado com o epsilon' dos capacitores, né? Dos materiais aqui nos capacitores do celular. O tanto que o seu celular ou o carregador esquentou hoje em dia, né? Os carregadores estão muito melhores. Quando eu defendi o doutorado 3 anos atrás, ainda os carregadores esquentavam um pouco mais. É o tanto que foi perdido, que foi puxado da tomada, mas foi dissipado para o ambiente em forma de calor. Não foi utilizado para, vamos dizer assim, realinhar os elementos de carga dos seus capacitores e carregar, de fato, a bateria do seu celular, tá? Então, epsilon', energia usada realmente para mudar o campo elétrico e polarizar no sentido que você quer. Epsilon, 2 linhas, durante o processo, um pouco dessa energia é perdida, tá? E aí, mais uma maneira, lembrando que essa representação é vetorial, a matemática é complexa, então eu posso representar com o que seria forma trigonométrica, né? Epsilon' real, igual a gente fez lá. O Z', só cuidado que o significado físico é diferente. De uma e da outra a gente já vai deixar isso mais claro. Mas em termos de matemática, eu vou pôr aí a real, que é uma linha só, no eixo real, a imaginária, que é 2 linhas, no eixo imaginário, e claro que você vai ter um módulo aí, né, que seria um módulo, como se fosse, que seria a complexa, que envolve as duas, que tem uma relação pitagórica com as duas. Eu consigo fechar ali o triângulo retângulo, e eu tenho um ângulo. Esse ângulo aí, quando você pega, né, a uma dada frequência uma e outra, é o ângulo de defasagem naquela frequência. Tá? Você consegue tirar isso aí diretamente. Então, lembrando, só repetindo a fórmula que foi apresentada anteriormente, ó, volta. Tá vendo? Só escrever ela aí numa caixinha laranja, tá? E repetindo, mais uma vez, não custa, que o E', quando você mede isso para um material, você pode dizer que ele mede a capacidade do material de ser polarizado, mede a capacidade de, exposto a um campo elétrico, esse material polarizar, tá? Nós vamos explicar certinho o que é polarização, mas vocês que são de elétrica já têm uma noção melhor do que eu. E o epsilon 2 linhas é relacionado à dissipação de energia, mas também pode ser relacionado à condutividade em corrente alternada através desta fórmula aqui, zoada, mas eu testei, eu utilizei essa fórmula aqui, tá bom? Dá para também saber, ter uma noção da condutividade com o epsilon 2 linhas e uma noção aí da capacidade de polarizar com o epsilon', tá? A gente pode fazer as duas coisas aí. Lembrando que esse ângulo delta aí, né, o ângulo de defasagem entre a tensão aplicada e a resposta da corrente, ele pode ser obtido aqui também, e é o mesmo ângulo ainda, isso é a mesma coisa aqui e lá, tá? Ele pode ser obtido dividindo Z2' por Z', ou então epsilon 2 linhas por epsilon', você vai conseguir obter aí o seu ângulo de defasagem, tá bom? Aí, pessoal, aí eu pergunto para vocês o seguinte, tá? Você vai ter... Agora me ocorreu uma dúvida. Só um minuto, deixa eu só ver aqui uma coisa que eu preciso calcular. Z' vai ficar embaixo esse aqui. Vai ficar em cima. Estranho. Porque elas invertem agora, né? Então, como que o ângulo de defasagem pode ser o mesmo? Eu não tinha parado para pensar nisso. Porque se você dividir Z', que é epsilon' vezes esse troço todo aqui, só um minuto, tá, pessoal? Pelo epsilon 2 linhas, né? Tá. Eles vão dar alternados, ele vai alterar. Mas tudo bem. É a mesma ideia, tá? Pode até ser diferente o ângulo de defasagem de uma situação e da outra. Uma defasagem em relação às permissividades e outra uma defasagem em relação à impedância.
mas de qualquer maneira você tem o ângulo delta aí que você pode obter, tá? Eles vão inverter, então o delta desse vai ser o complemento e o do outro vai ser o outro. Mas isso não vem ao caso agora, tá? Só para vocês entenderem que existe uma matemática complexa, que existe uma lógica. Assim como na impedância, a gente tem na permissividade. Mas como é que você mede a permissividade? Se a permissividade que interessa, por que você não mede ela diretamente? Tá? Por que você não mede ela diretamente? Peço desculpas aí que eu não tinha pensado na questão do delta, me ocorreu agora, já que a gente está à distância, eu aproveitei, tá? Como que a gente obtém? Porque lá eu falei, a impedância é medida no impedancímetro, tá? E aí eu pergunto para vocês, como obter a permissividade? Na verdade, a gente vai obter a permissividade a partir dos dados de impedância, tá? Dos dados de impedância. Impedância, tá? A gente vai obter os dados aí, por isso que é importante medir a impedância. A impedância não me dá algumas informações e tal, mas eu lá estou interessado, pelo menos, né? Vai ter gente que vai estudar isso. Mas eu te pergunto, para selecionar um bonde elétrico, eu lá estou interessado na representação dele como um circuito, qual que seria a capacitância, qual que seria a resistividade. Se essa capacitância me desse realmente uma medida, ó, vou pôr ela no capacitor e a capacitância vai ser essa, não. Mas ali é uma representação, uma modelagem matemática. Quem vai te dar uma ideia melhor de que capacitância geraria pondo aquele material entre as placas de um capacitor é o epsilon'. Então quem interessa medir é o epsilon'. Por que eu não meço direto ele? Porque não tem como. Quer dizer, não é que não tem como, mas é uma análise que nos laboratórios, na maioria dos laboratórios que a gente tem à disposição, não tem como. Então você tem que medir a impedância e fazer a conversão. Como é que você obtém a permissividade a partir dos dados de impedância? É através de duas fórmulas, tá? O epsilon', ele vai estar relacionado com o Z duas linhas. Lembra que o Z duas linhas era a resposta do capacitor? Então eles têm relação, mas precisa ser feita uma modelagem matemática, tá? Esse valor geralmente é negativo, a gente põe o menos aqui para pegar o módulo dele, tá? Então aqui, ó, o módulo de Z duas linhas dividido por 2πf epsilon zero vezes o módulo ao quadrado, então Z estrela ao quadrado, tá? Por isso aqui entre parênteses, para ficar um pouco melhor, vezes o fator geométrico do capacitor, tá? Ou do equipamento, porque eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu coloco no equipamento, deixa eu voltar. Quando eu coloco no equipamento, é mais ou menos a ideia como se fosse o capacitor aqui de placas e o de elétrico aqui no meio, tá? É mais ou menos essa ideia. Então você vai usar o fator geométrico aí, ou seja, o tamanho da sua amostra, a área da superfície dela, pela distância, você vai ter que ter um formato fixo aí, um formato amigável, para que você consiga essa área da superfície dela e a distância que vai ser a espessura dela, tá? Então essa fórmula aí, nada amigável, você utiliza ela e converte, tá? Com uma planilha de Excel, a gente faz isso aí com facilidade. Converteu de menos, o duro é nessa área aqui de estudo, o duro é conseguir resultado bom, tá? Aí é complicado, é um sofrimento. Por isso que o troço vira um doutorado, né? Demora 4 anos para você desenvolver o trabalho, mas enfim. Essa aqui, ó, já está relacionada com a outra. Pessoal, ó, pensa aqui comigo. Se essa aqui mede a capacidade de polarizar, ou seja, está ligado com a capacidade de armazenar carga, ela vai estar relacionada com a resposta do capacitor, com a resposta defasada. Essa daqui está relacionada com perda, né, efeito Joule no resistor, ou então até com a condutividade em corrente alternada, que tem tudo a ver ali com a resistividade, vai estar relacionada com a resposta do resistor, tá? Então elas vão ter essas relações aí diretamente com a relacionada com a resistividade vai me dar a ideia da perda de elétrica de quem é dissipado, e a relacionada com a capacidade de armazenar cargas vai me dar realmente a grandeza relacionada aí com a capacidade de armazenar cargas. E no denominador dessa fração é igual ao outro, tá? 2πf epsilon zero, módulo da impedância complexa elevado ao quadrado, vezes o fator geométrico, tá? Área aí sobre distância, tá? Pensando ali no impedancímetro, a mesma ideia de placas paralelas. O impedancímetro ele vai ter um eletrodo que sobe aqui, a sua amostra está no meio ali entre os dois eletrodos. Esses eletrodos vão ter uma área. Na verdade, você não vai usar a área do eletrodo, perdão, você vai usar a área da superfície da sua amostra. Vou até mudar a flechinha. Você vai ter aí sua amostra aqui no meio, ó, e sua amostra vai ter uma área aí de superfície, tá? Que você vai jogar na fórmula, em cima e embaixo a mesma área,
e ela também vai ter uma espessura, que é a distância D, tá bom? A sua amostra aí no meio das placas dos eletrodos do impedancímetro, como se fosse realmente o capacitor. Tá aí a área e a distância. ε0 é a permissividade do vácuo, 2π é constante, né? 6,2832, lá vai cacetada. E F, deixa eu pôr em branco, F é a frequência da corrente alternada, tá? Então, FREC da corrente alternada. Tá? Tudo isso aqui é feito em corrente alternada. A dúvida que me surgiu, gente, é que eu falei que o tan delta podia ser obtido dividindo o Z2' pelo Z', ou então o epsilon duas linhas pelo epsilon'. E realmente é trocado, tá? É o 1' que vai ser obtido pelo 2' e o 2' que vai ser obtido pelo 1'. Se você tentar ver, né, com essas duas relações aí, se você tentar ver se essa relação aqui é verdadeira, você vai ver que ela é falsa, que eles vão dar trocados, tá? Se você dividir o epsilon, tem o sinal de menos ali também, né? Se você dividir o epsilon duas linhas pelo epsilon linha, você vai obter o Z', porque os denominadores vão se cancelar, pelo Z duas linhas. Foi a dúvida que me surgiu no slide anterior, né? Eu estudei bastante isso no meu doutorado e tal, mas eu não me lembro se a defasagem delta era a mesma para os dois, tá? Se o tan delta era o mesmo para os dois ou era uma defasagem, né? Aí seria até ruim usar a mesma letra, mas nos artigos o pessoal usa. E eu vou até verificar isso aí, trago para vocês, tá? Realmente agora me deu um branco. Eu não sei se o tan delta é o mesmo para os dois. Me parece que não, porque como eu falei, se você conseguir obter a igualdade que eu escrevi ali embaixo, você não vai obter, ela vai dar invertida, porque se você dividir um pelo outro, os denominadores vão se cancelar, né? Se você, por exemplo, dividir o epsilon duas linhas pelo epsilon linha, né, os denominadores vão se cancelar e vai dar Z' sobre menos 2Z duas linhas. Então, quer dizer, tá vendo? Como é trocado, as razões vão dar trocadas também. Então, afinal, qual que é o tan delta? Epsilon duas linhas sobre epsilon linha ou epsilon duas linhas sobre Z'? Entendeu a minha dúvida? Ou os deltas são diferentes? Inclusive, se alguém souber isso daí em alguma aula que vocês tiveram de corrente alternada, eu acho que o raciocínio é um pouco diferente das nossas áreas, mas pode mandar bala aí que eu estou aberto as sugestões, tá? Realmente me deu um branco nisso agora, e eu acho que tava tão, né, preocupado com outras coisas, na época que eu fiz o meu doutorado e tal, que eu não cheguei nem pensar por esse lado. Né? A gente vai estar um pouco mais no automático, ainda mais em momentos de desespero, né? Vai falar, André, mas você ficou 4 anos desesperado? Fazer doutorado é isso, gente. Tô brincando. Tem momentos de desespero, no geral a gente tá constante, mas é aqueles 4 anos que você não sabe o que vai dar e você tem que apresentar um projeto bom, né? E não depende só, na área de exatas, pelo menos, né? De áreas de exatas, assim, experimental, não depende só de você, do seu estudo, depende também do que vai dar no laboratório. Então é complicado mesmo, mas vai que vai. E realmente é invertido, tá? Porque esse aqui tá relacionado com a capacidade de armazenar cargas e esse está relacionado com a resposta do capacitor. Esse está relacionado aí com a perda ou até a condutividade, portanto a resistividade também, e esse outro está relacionado com a resposta do resistor. Então realmente é assim e realmente é invertido, tá? Só para vocês verem como que funciona num artigo científico a conversão, não que essa curva seja exatamente desse gráfico, se vocês olharem são em temperaturas diferentes, tá? São ideias diferentes, aqui a medida é em temperatura ambiente, isso aqui é a temperatura em que ela foi produzida, tá? Nessa temperatura a medida ficaria uma loucura, e aqui realmente é a temperatura de experimento, tá? Para ter todas essas informações, vocês teriam que ir lá ler o artigo. Mas mais ou menos você obtém no impedancímetro uma curva assim, e com as equações do slide anterior, né, que eu escrevi à mão, você transforma ela numa curva assim, plotando permissividade real pela frequência, e pode plotar a imaginária também. As duas vão te dar boas informações, tá? E a gente vai ver nas próximas aulas que a ideal para um material supercapacitor é que essa seja o maior possível e essa seja o menor possível, tá? Não vou entrar nisso hoje, porque a gente ainda vai ter tempo de falar disso aí. Só para vocês verem como é que funciona a medida. Para que eu uso a impedância nessa área? Para transformar esse gráfico que o impedancímetro me dá nesse gráfico, que é uma medida direta. Dessas 4 amostras que estão aí, qual vocês chutariam que é a melhor para ser colocada no meio do capacitor? A curva preta, né? Que tem maiores valores de epsilon linha. Claro que você precisa comparar também com epsilon duas linhas. Já adianto, spoiler, a gente vai explicar isso melhor o ano que vem, né? Nas aulas do ano que vem. Mas é preciso o epsilon linha ser máximo e o epsilon duas linhas ser mínimo, tá? Não adianta então olhar um só,
Mas, se a gente pensando aí que o que a gente tem aqui no slide que eu trouxe é um só, o melhor seria essa curva preta. Tá embaixo aqui tem o tan delta. Se o tan delta do preto deu mínimo, é porque a relação lá, epsilon duas linhas sobre epsilon linha também é mínima, então realmente é a curva preta, mas não precisa pensar nisso agora. Isso aqui só está aqui para mostrar para vocês que, de fato, o semicírculo obtido no impedancímetro, que é o menos Z duas linhas por Z linha, é convertido para o epsilon linha sobre frequência, né? No caso aí, você colocando na parte de cima da fração, como a fórmula mostra, o menos Z duas linhas, tá bom? Pessoal, alguns exercícios simples. Esse primeiro, para vocês que são da área de engenharia, vocês até vão me xingar, mas só para a gente ver na prática aí o que é a permissividade, tá? E como que ela influencia aí na capacitância de um capacitor. Então, suponha um capacitor construído a partir de duas placas condutivas, entenda aí, né, no enunciado que é duas placas paralelas condutivas, quadradas, de lado igual 40 centímetros. Então, a placa do capacitor vai ter dimensões aí, né? Vai ter dimensões aí 40. Se eu já dividir por 100, né? Metro para centímetro, perdão, centímetro para metro eu divido por 100, vai dar 0,4 por 0,4, né? 0,40 por 0,40 metros, dividindo 40 centímetros por 100 para transformar ele em metros. Então a gente já tem a área aí das placas do capacitor. Ela vai ser dada por 0,4 vezes 0,4, já que é um quadrado, e ela vai me dar 4 vezes 4, 16, uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula, duas casas após a vírgula, 0,16 metros quadrados. Vou fazer tudo em MKS, tá? MKS metro, quilograma, segundo. No caso aqui, né, vai ser só metro mesmo. As placas estão espaçadas, portanto, ele me deu no enunciado a área e a distância. As placas estão espaçadas por 2 milímetros. Milímetro para metro eu divido por 1000, tá? Então ele já me deu no enunciado, basicamente aí de graça, a área das duas placas do capacitor e a distância entre as placas do capacitor, tá? Foi o que ele falou até esse 2 milímetros aqui, só isso. E usando como material dielétrico uma placa de polipropileno, aí eu fiz besteira e esqueci de trazer o dado aqui para vocês, mas eu já vou colocar aqui, ó. Eu tinha que ter colocado isso, eu esqueci. Dado permissividade relativa do polipropileno igual 2,2, tá? Relativa, então, ela é adimensional, tá? Então, ele já me deu aqui também, eu tinha esquecido de colocar, mas ele já me deu a permissividade relativa, ou seja, permissividade do polipropileno dividida pela permissividade do vácuo, ela é 2,2. Então, isso significa que o polipropileno tem uma permissividade elétrica 2,2 vezes maior que a do vácuo, tá? Então, na verdade, ele me deu aqui 3 dados, tá? 3 dados do problema: a área da placa do capacitor, a distância entre as placas do capacitor e a permissividade relativa do material que está ali no meio da placa, né? Então, você tem aí duas placas quadradas, uma aqui, outra aqui, e lá no meio você tem um polipropileno, e ele já falou para mim o ER do polipropileno. Então, aqui no meio, ó, a permissividade relativa do PP. PP é uma sigla para polipropileno, voltem ali na aula de polímero, se vocês quiserem, e ele tem a ER, né? Ou seja, a ER do PP é 2,2. Então a gente já tem a distância D, que seria essa distância aqui, certo? A área da superfície de cada placa, nem vou desenhar aqui, que é 0,16, e a ER. Ele quer a capacitância. Gente, a gente viu lá no primeiro slide, e matéria de ensino médio, por isso que eu falei que vocês iam me xingar, que a capacitância de um capacitor é dado pelo quê? Pela permissividade dielétrica do dielétrico que está lá no meio, multiplicada por uma fração, que é a área das placas do capacitor, que vai ser igual, né, de cima e de baixo, dividida pela distância entre eles. Então é só substituir direto na fórmula. A gente viu também, ó, um adendo rápido aqui, que a permissividade relativa, ela é igual, né, isso aqui tudo em corrente contínua, tá? Eu ainda não entrei no epsilon estrela e tal, a gente vai ver isso também. Então, ó, a permissividade relativa é a permissividade do material pela permissividade do vácuo, tá? Então, ele só me deu aí, ele só me deu a relativa. Eu não posso substituir na fórmula relativa. Na fórmula é a do material de fato. Então, se eu passar o epsilon' multiplicando, vai ficar ER vezes... o epsilon' não, né? Confundi aí. O epsilon zero multiplicando, vai ficar ER vezes epsilon zero igual a epsilon. Essa é a epsilon do material, que é a que está na fórmula. Então, em vez de escrever essa fórmula assim, capacitância igual a epsilon, eu posso escrever capacitância igual a epsilon R vezes epsilon zero. Porque isso aqui tudo, como a gente deduziu ali no canto, ó, a relativa pela do vácuo dá a do material, tá? A relativa pela do vácuo dá a do material, e aqui área e distância. Agora eu tenho tudo.
Eu tenho tudo por quê? Porque, olha só, a R ele me deu 2,2. A permissividade elétrica do vácuo, só confirmar aqui se eu não escrevi ela errado, ela é 8,85 vezes 10 a menos 12, tá? Ela tem uma unidade aí, Coulomb quadrado, dividido por Newton vezes metro quadrado. Isso aí você pode ir no Google, né? Isso aí, caso surja dúvidas, provavelmente vocês usam isso aí um monte, mas vamos lá, vai. Permissividade de elétrica do vácuo. Permissividade de elétrica do vácuo, tá? Ou ele pôs elétrica aí, tudo bem. Tá vendo, ó? Vai ser ε0, tá aí, ó, 8,85, 10 a menos 12, essa unidade aí, ó. Coulomb quadrado dividido por Newton vezes metro quadrado, tá? Tá tudo ali em sistema internacional. Coulomb, metro, Newton. Por isso que eu coloquei todas as unidades ali que ele me deu em metros, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, é a permissividade do material vezes a permissividade do vácuo, tá? Só caso não tenha ficado claro aí. Vezes o quê? Vezes a área eu calculei ali, é 0,16. E embaixo, aqui a distância, ó, vou fazer direto, hein, gente? Vocês são da engenharia, não precisaria disso, mas já que estamos aqui, ε' vezes ε0, ambos vão multiplicar a área, e a distância embaixo não vai multiplicar nada. Então, a fração pode ser escrita, ó, isso aqui é o εr, isso aqui é o ε0, vezes a área, εr, ε0, área, tudo dividido pela distância, que ele também me deu, esse 0,002, tá? Eu refiz as contas aí, gente, e eu também, esse exercício eu tinha olhado ele na internet, deve ter até a referência em algum lugar, tá? E a resposta que eu obtive, calculando, vocês podem tentar refazer aí, ver se tem alguma coisa errada. Não hoje, né? Que hoje é a sexta-feira do ano, mas vocês podem fazer depois. Acho que não tá errado não, porque eu repeti a conta aqui também. Fazendo essa conta aí com atenção e tal, porque a primeira vez que eu fiz eu errei, né? Fazendo com bastante atenção essa conta, você vai obter 1,56 vezes 10 a menos 9. E a unidade? Como a constante de elétrica está em Newton, Coulomb, metro quadrado, e as outras unidades, a área está em metro quadrado, distância está em metro, essa unidade aqui de capacitância, você sabe melhor que eu também, sai em Faraday, tá? E 10 a menos 9, eu posso utilizar nano. 10 a menos 9 é nano. 10 a menos 9 metros é o nanômetro. 10 a menos 9 Faraday é o nanofaraday. Então, posso dizer que essa capacitância é 1,56 nanofaraday, tá? Exercício simplesinho, para vocês que são da elétrica, mais que simplesinho, exercício bobinho, tá? Eu vou pôr um cor-de-rosa aqui, porque ele vai ficar mais bonito nesse fundo preto do que esse vermelho aí que fica um pouco mais agressivo, tá? E aí, para ficar claro que é a resposta do exercício, vou até circular ela aqui, tá? Ó, 1,56 nanofaraday é a capacitância desse capacitor. Ou seja, polipropileno é um péssimo dielétrico, né? Aliás, para o polímero ser um bom dielétrico, você vai ter que acrescentar uma cerâmica nele. É um dos assuntos de uma das nossas últimas aulas, que é o que interessa para vocês. Por isso que eu tô correndo nesse meio tempo aí, tá bom? Outro exercício também bobo, mas esse é um pouco mais interessante, porque é um pouco diferente do que vocês estão acostumados, tá? É como é que você lê esse diagrama de Nyquist, que isso a gente viu há umas aulas atrás, que se chama diagrama de Nyquist, tá? Aqui ele chama de ZR, a permissividade real, e ZJ, a permissividade complexa. Mas é o Z' e o Z duas linhas, tá? Tá dado aí em ohm vezes centímetro quadrado, tá? Porque ele deu aí conforme a área, tá? Pode dar conforme o fator geométrico, que é a área sobre distância, que entra ali no cálculo do capacitor que a gente usou, ele está dando conforme a área, normalizou aí pela área. Seria a resistência, né? Porque a impedância é medido na impedância mesmo, né? Tem a mesma unidade de resistência que é o ohm, mas aí vezes a área, tá? Ele normalizou e multiplicando pela área da amostra dele para ficar mais representativo. Tá, algumas coisas importantes que era para estar aí, eu acho que eu esqueci de trocar a cor. Deixa eu ver se realmente está aqui. Não, não veio. Mas ok, vamos lá. Ó, ele deu aí duas frequências de corte. Lembra que a gente chamou de frequência de corte quando no semicírculo o Z duas linhas era máximo? Então essa é uma frequência de corte e essa aqui
é a outra frequência de corte, tá? Por quê? Não dá para você ver a frequência aqui no eixo Y. Você só consegue ver que o Z duas linhas é máximo. Então essa é a frequência de corte desse semicírculo e essa é a frequência desse semicorte de outro. Lembra que cada semicírculo representa um circuito RC, tá? Então a gente vai representar aí como um circuito, esse semicírculo é a representação de um circuito RC. Como ele tá aí a gente lê as coisas da esquerda para a direita, eu vou chamar aqui circuito RC2. Então R2, capacitor 2. Esse menorzinho aqui vai ser o R1, capacitor 1. Tá? R1, capacitor 1, tá? E nós vamos fazer os cálculos desses caras aqui. Cada semicírculo representa um circuito. Significa que esse diagrama de Nyquist é de um material? Se for de um material, como a gente já viu, um semicírculo é referente ao grão, região intragranular, e outro ao contorno de grão. Mas eu posso simplesmente ter dois circuitos RC em série. Vai formar esse mesmo semicírculo, um referente ao primeiro circuito, outro referente ao segundo, e os dois estão em série. Cada semicírculo desse lido no impedancímetro representa um circuito RC, ou pode ser aproximado para um circuito RC, tá? Então nós vamos aí calcular a resistência dos resistores do circuito equivalente, RC1, né, e RC2, e vamos calcular também as capacitâncias para ver se a gente compreendeu como é que a gente executa aqueles cálculos lá. E eu esqueci, realmente eu esqueci de trazer a frequência de corte, tá? Então a frequência de corte, que eu vou chamar aqui de frequência de corte 1, que é o mais da esquerda, é a frequência de corte a altas frequências, ó. HF, que está ali no gráfico, é High Frequency, tá? Então é a frequência de corte 1, do circuito RC1, FC1, porque é frequência de corte 1. Ela eu tenho ela aqui, 16.000 Hz, tá? 16.000 Hz. E a frequência de corte 2, que é na low frequency, lembra que a frequência aumenta da direita para a esquerda. Então, realmente, a da direita do 2 é a low frequency, baixa frequência. E a da esquerda, a HF do semicírculo pequenininho, é a alta frequência. Então, a LF, low frequency, é 40, se eu não me engano, porque eu refiz o exercício aqui antes de vir para a aula para não passar muita vergonha. Já chega a vergonha que eu passei do negócio que eu não lembrei do tan delta ali, tá bom já, né? Tá. Uma vergonha só é o suficiente. Então isso aí foi dado, eu esqueci de trazer, igual eu esqueci a permissividade relativa do polipropileno, tá? Como é que a gente lê nesse diagrama de Nyquist? Ou seja, o mais simples possível, né, pessoal? Como que a gente lê no diagrama de Nyquist a resistência e a capacitância do semicírculo 1, que é o pequenininho, e né, do semicírculo que representa, né, a resistência e a capacitância do circuito representado pelo semicírculo 1, e a resistência e a capacitância do circuito representado pelo semicírculo 2, representado ou aproximado, tá? Aproximado seria uma palavra melhor aí. Bom, a gente já falou, eu posso fazer inclusive, né, vamos colocar aqui dados que eu esqueci, mas são os nossos dados, posso fazer inclusive a letra A aqui mesmo, ó. A letra A aqui mesmo. Já discriminei para vocês quem que é 1, quem que é 2. Então eu posso falar que a resistência 1, ó, ela tá indo aqui, se você olhar no gráfico, de 10 ohms até 20 ohms, tá? Então ela tem um raio aí, ó, de 10 ohms. Na verdade não tá em ohms, né? Tá em ohm vezes centímetro quadrado. Ok. Então calculamos a resistência do circuito 1, ou seja, né, o semicírculo que representa o circuito 1, semicírculo a altas frequências, ela é 10 ohms, deixa eu caprichar no ômega, que ela é uma letra chata de fazer, vezes centímetro quadrado. Tá? Simples assim, direto assim. A R2 a gente vai calcular seguindo estritamente o mesmo raciocínio. Ela está indo de 20 ohms até 120 ohms. Então a distância, assim como a distância de 10 até 20 era simplesmente 10, né? Essa aqui a gente já fez, era simplesmente 10. De 20 até 120 é só subtrair o maior menos o menor. A distância aqui é 100 ohms vezes centímetro quadrado. Então, realmente, aí a resistência do circuito 2, a resistência é o diâmetro do semicírculo, tá? Cuidado para não confundir R e achar que é raio. Eu mesmo posso ter falado raio sem querer aqui. A gente bate o olho no R e já acha que é raio, mas é o diâmetro, hein? É 2 raios, tá? Diâmetro aí do semicírculo maior, ou seja, o semicírculo referente às baixas frequências. Falei que o ômega é uma letra chata de fazer. Então, o circuito referente aí às baixas frequências, deixa eu engrossar o pezinho também, senão vai ficar esquisito,
é 100 ohms. Então, você está vendo aí que o diâmetro do grande é 100, vai de 20 a 120. Você está vendo aí que o diâmetro do pequeno é 10, vai de 10 a 20. Então, a resistência do resistor relacionado ao semicírculo pequeno das altas frequências é 10 ohms. A resistência do resistor relacionado ao semicírculo grande, né, das baixas frequências, é 100 ohms. R1, 10. R2, 100. Então, a letra A já está feita aqui, tá? Vou passar um tracinho final aqui, ó, para você ver, né, que realmente aqui já está feita a letra A, ó. Aqui já está feita a nossa letra A. Vou pôr um quadrado nela para destacar aí, um quadrado não, um retângulo, para vocês quando estiverem estudando verificarem que está feita a letra A, tá? Tá feita a letra A, tá bom? E a letra B? A letra B é mais chatinha. Você precisa saber a frequência de corte, você precisa aplicar uma fórmula, tá? Vamos separar também, ó, da capacitância do 1 e do 2, tá? Vamos fazer de um lado o C1. Então vamos fazer de um lado o cálculo de C1, né? Cúmulo da preguiça, ó. Cúmulo da preguiça é isso aqui. Cálculo de C1 e cálculo de C2. Vamos fazer os dois separadamente, nem vai precisar de tudo isso de espaço, mas ok. Vamos fazer então. Vamos reescrever a fórmula, tá? Vamos reescrever a fórmula. Lembra que o C é dado por a capacitância, quando você tem a resistência e a frequência de corte, você pode calcular. É 1 dividido por 2πf vezes a resistência. Então, ó, o C1 vai ser dado. 1 e 2π são números. Pela frequência de corte 1, não é qualquer F, hein? É FC. Frequência de corte 1 e resistência do resistor 1. Tá? É isso. Então aí você pega e substitui. A sua capacitância, então, vai ser dada por 1 sobre 2π. Frequência de corte 1 é a frequência altas frequências, então é 16.000 Hz, tá? 16.000 aí Hz. Pessoal, aí vocês não precisam se preocupar em conversão de unidades, tá? Porque estava em centímetro quadrado ali e tal, mas você obteve direto na unidade que está lá. E aqui o que está em hertz é a frequência. Então, a frequência só não vai mexer aí com o ohm, né? E nem com o Faraday, vamos dizer assim. Até vai, mas só não vai, né? Mas o centímetro quadrado se mantém, tá? Porque a unidade espacial aí você não mexeu nela, tá? Então, 2π vezes 16.000, vezes a resistência do resistor 1, que era o do semicírculo menorzinho, ela era 10, ó. Tá vendo? Então, C1, frequência de corte 1 e resistor 1. Acabou. Só isso, ó. Bate com a fórmula que a gente viu lá, 2πfc vezes R. Onde é que ela tá mesmo? 2π, 1 sobre 2πfc vezes R. Exatamente a fórmula que a gente viu a semana passada, tá? Vai a animação. Beleza, beleza. Tá? Você fazendo essa conta aí, eu refiz ela também, mas fiquem à vontade para corrigir. Na verdade, eu tirei isso de um vídeo do YouTube, que eu até referenciei aqui. Deu 9,95 vezes 10 a menos 7, tá? Como tá em ohm a resistência, a capacitância já vai sair em Faraday, tá? Só que ela não é vezes centímetro quadrado, ela é sobre centímetro quadrado, porque o centímetro quadrado aqui tá no 10, ó. Tá no ohm vezes centímetro quadrado, tá no denominador da fração. Então você vai fazer os cálculos aí certinho com a frequência, vai sair em Faraday, tá? Isso aqui seria a mesma coisa que 0,99 vezes 10 a menos 6. Se eu andasse com a vírgula uma casa para a esquerda, eu diminuiria, eu paguei um dos que eu estou devendo, então eu diminuiria um número no denominador. 0,99 vezes 10 a menos 6 é o mesmo número que esse que está aí. E 10 a menos 6 é o quê? É o micro. 10 a menos 6 é o micro. Então, ó, vou pôr cor de rosa depois. A C1 vai ser 0,99, vou arredondar, tá? Esse 5 poderia ir para cima ou para baixo, depende, mas vou deixar 0,99. 0,99 vezes 10 a menos 6. Paguei um que eu tô devendo, passo a dever, né, expoente negativo, passo a dever 1 a menos, 10 a menos 6. Só que 10 a menos 6 é o micro, representado por essa letra grega aqui, ó. Micro Faraday. Faraday não, né? Faraday era o nome do cara. Microfarad, eu tô falando Faraday o tempo todo, perdão, tá, gente? No ano passado eu fiz a mesma coisa, né? Só nos dois exercícios que eu uso a unidade. Por isso que eu sempre troco, né? Faraday era o nome do cara, então fazendo errado aí a tempo. Farad e nanofarad, tá? Perdão.
microfarad por centímetro quadrado. Ali é a resposta final, né? Vou deixar em vermelho para destacar aí para vocês e já vou trocar a cor. Porque eu não uso farad. Eu não uso a medida direta de capacitância. O que eu uso na prática? Eu usei, né? Quando eu fiz meu doutorado. O epsilon linha e o epsilon duas linhas. Ele vai me dar uma dica. O tanto da capacitância em farad, que Faraday é o nome do cara, né? Problema de vocês, tá? Eu tenho que fornecer um bom material com baixo epsilon duas linhas e com alto epsilon linha. Nas aulas do ano que vem a gente vai entender isso melhor. De novo a mesma fórmula. Capacitância vista aí nesse diagrama de Nyquist é dada por 1 sobre 2πf vezes R. Como agora eu estou fazendo a capacitância do circuito 2, eu vou usar a resistência 2, vou usar a frequência 2. O 2 é baixa frequência, tá? Então a frequência é só 40 aí, comparado com 16 é bem pouquinho. Então C2 vai ser dado por 1 sobre 2π vezes 40 vezes 100. A resistência aqui do outro era 100. O raio dele é maiorzão. O raio dele é 10 vezes maior. Dá pra ver pelo desenho, né? Tá vendo como Deus castiga a gente? Eu ficava zoando uma professora minha que na hora de dar aula, ela chamava de ponto de inflexão o ponto de máximo de um gráfico. Não precisa lembrar de cálculo agora, não. Não precisa, ainda mais quase véspera de Natal, qual que é a diferença entre um ponto de inflexão e um ponto de máximo, tá? Inflexão é derivada segunda, máximo é derivada primeira. Ficava zoando, falar lá, ela tá confundindo, aquilo lá não é inflexão, é ponto de máximo. Aí eu venho aqui e falo Faraday, né? Deus castiga, tá vendo? Aqui se faz, aqui se paga, mas pelo menos eu corrigi a tempo. O ano passado eu fiz a mesma coisa, tá? Pessoal, então vai lá, ó. Não confundam aí, tá? Nem Faraday com Faraday, nem ponto de inflexão com ponto de máximo, tá? Já que eu já passei a vergonha por vocês, não passem de novo, tá? Falei certo? Máximo derivada primeira, inflexão derivada segunda. Se eu falei o contrário, agora tá certo. Mas acho que eu não falei o contrário, não. Fazendo essa conta aí, que eu já até me perdi onde eu tô, essa conta vai ser números menores, né? Você vai tirar aí, ó, 3,98 vezes 10 a menos 5, se você jogar na calculadora, farad por centímetro quadrado, tá? Da mesma maneira como lá eu dei em micro, aqui eu vou dar em micro também, deixa eu sair, só para eu poder transformar depois o vermelho em cor de rosa. Tá? Da mesma maneira que eu escrevi lá, eu quero 10 a menos 6 ali. Então eu aumento esse número aqui, 39,8. Ele não é 39,8, ele é 3. Então eu tenho que descontar mais 1, que é o multiplicar, vai comer a minha vírgula ali. Ou seja, aumentei o número, tem que diminuir ali. Só que o expoente é negativo, então aumento o expoente para diminuir o número. Seria 39,8 vezes 10 a menos 6 farad. Só que o a menos 6 é o micro, então é microfarad por centímetro quadrado, tá? 39,8 farad. A capacitância ali é bem maior. Pode ver, né? Que não tem nada a ver, muitas vezes, com a resistência. Você vai falar, o outro tem a resistência maior, vai trocar. Não necessariamente. Tem que fazer os cálculos certinho aí para ver o que tinha a resistência maior, também tinha a capacitância maior, tá? Tem que ver, fazer os cálculos certinho aí, tá bom, pessoal? Pelo menos eu, né, usei pouco esse diagrama, então não sei só de olhar para ele prever. Eu teria que jogar realmente, fazer o cálculo, porque você tem duas variáveis, a resistência e a frequência, tá? Só para ilustrar o que a gente viu até agora, se eu não me engano, esse é o vídeo onde o rapaz explica o diagrama de Nyquist mais aprofundado, faz esse exercício, tá? Eu lembro que na época, o ano passado, eu peguei as contas dele, mas também conferi, refiz e hoje eu refiz de novo. Errei, primeira vez que eu fiz, depois eu arrumei, tá? Já são 6h35, mas polarização é muito rápido. Nossa, ficou escuro aqui, hein? Foi ficando escuro, eu nem percebi que eu tava com a tela fechada. Deixa eu acender uma luz aqui. Deixa eu descobrir onde é que acende. Descobri, beleza. Eu tô fora de casa, como eu falei. Polarização é muito rápida e a gente vai retomar todo esse assunto de polarização. Como a aula vai para o YouTube, eu vou aí pegar e vou introduzir polarização, tipos de polarização. Tem um trecho da minha tese no qual vocês podem ler sobre esse assunto, tá? Tá junho aí, antes de mandar para vocês eu mudo, junho para dezembro, tá? Nem mexi nessa aula, inclusive ela é parte da minha defesa, qualificação, doutorado, eu apresentei assim, achei que ficou bem didático, aproveitei, né? Adaptei um pouco, claro, aí para disciplina, tá?
Primeira coisa que eu quero definir com vocês é o material dielétrico. Talvez eu até troque a ordem dessas aulas, porque a gente está falando aí em impedância, permissividade. Eu falei, vou começar por aí uma definição mais matemática no equipamento, depois a gente fala o que é um dielétrico. Até porque, para eu definir o que é um dielétrico, eu preciso entender que é quem tem uma constante dielétrica alta, que tem a ver ali com a capacitância e tal, né? Mas o que é a constante dielétrica? Eu falei, eu não quero definir, mas como eu entendo ela? Como eu entendo um material que tem constante dielétrica alta? Com um material que tem alta capacidade de polarizar. Então imagina o seguinte, um material é colocado num campo elétrico, ou seja, entre uma placa carregada positivamente e uma placa carregada negativamente. Exemplo mais clássico possível. As linhas do campo elétrico vão do polo negativo para o polo positivo, tá? Com o material naquele meio, os elementos de carga dele inevitavelmente vão se mover. Os elementos de carga negativos vão ficar próximos ao polo positivo e os elementos de carga positivos vão ficar próximos ao polo negativo, tá? Existem materiais, então cria-se um campo elétrico residual dentro do material. Porque por conta do campo elétrico externo, elementos de carga positiva ficam desse lado, elementos de carga negativa ficam desse lado. Quando você retira, desliga o campo ou tira o material aí do meio, esse campo residual tende a sumir. A polarização não se mantém. A polarização só existe quando o material está dentro de um campo elétrico. Esse não é um material dielétrico. Quando de forma contrária, quando o campo interno, quando o campo residual aí formado pelo deslocamento dos elementos de carga se mantém, ou seja, a polarização, porque se esse campo se mantém é porque a polarização, o alinhamento aí, a separação do positivo e do negativo se manteve, mesmo com o campo desligado ou com o material retirado aí desse meio do campo elétrico. Quando esse campo residual se mantém, chamamos o material de dielétrico. Então, o dielétrico é aquele que polariza e fica. A polarização fica, tá? É assim que eu entendo o material dielétrico. Isso aqui, claro, para corrente contínua, tá? Então, esse campo residual, quanto maior ele for, significa que o epsilon é maior. Então, botando esse material no meio da placa de um capacitor, o C, que é igual a epsilon vezes A dividido por D, vai dar maior também, tá? Em corrente alternada, a gente não pode ir com epsilon só. A gente tem dois, ele se quebra em dois, né? É claro que aqui já é o epsilon R, tá? Ali na fórmula é o epsilon e tal, que já é o epsilon R, já é o relativo, mas aqui a gente já tem tanta coisa. Imagina supor epsilon R linha, epsilon R estrela, epsilon R duas linhas, tá? É a fórmula que a gente já viu. Então, repetir aqui a figurinha com o campo residual, tá? Com o campo residual dentro, mas vai acontecer alguma coisa aqui. Como aqui é corrente alternada, o que vai acontecer? Eu vou alterar aí os polos. Olhem nos de fora primeiro, nos azuis de fora. Onde era mais ficou menos, onde era menos ficou mais, tá? O desenho de dentro continua igual. Deu uma distorcida aí, porque provavelmente eu errei na hora de pôr a figura. O de dentro continua igual. Mas o que vai acontecer? Como a corrente está alternando, eu estou mudando aí a polaridade das placas, e o campo elétrico está aumentando, aumentando não, está mudando de direção, invertendo de direção, eu vou inverter o sentido do campo, essa polarização residual vai levar um tempo, mas ela vai se inverter também. Quanto mais rápida for essa inversão, melhor é o meu dielétrico. Eu inverti o sentido do campo, o campo residual se inverteu quase que simultaneamente. Bom dielétrico, tá? Quase que simultaneamente, talvez tenha exagerado, talvez seja um material condutor aí, enfim. Não vou entrar nisso para não falar bobeira, que é da área de vocês. Mas a ideia é que sim, consiga se inverter o mais rápido possível. Por quê? Para o campo, para o realinhamento dos elementos de carga numa corrente alternada tem que se manter em altas frequências. Quando a polarização interna, que né, é feita num sentido, e depois eu mudo o sentido do campo, a polarização interna se realinha rapidamente, eu considero um bom dielétrico, tá? E de maneira bem simplificada, esse epsilon' vai ser proporcional a essa capacidade de se reorientar o campo interno conforme eu mudo a polaridade aí do meu meio. Veja que vai ficar aqui para vocês o slide, onde a troca do de dentro ainda não ocorreu. Devagar os mais vão chegar perto do polo menos, devagar os menos, né, elementos de carga, vão chegar perto do polo mais e o campo vai se inverter. Eu entendo o epsilon' que eu vou medir, quebrado em duas partes, né, o epsilon estrela, perdão, entendo o epsilon' como proporcional à quantidade de energia, e quando eu falo energia, inverter o campo é fornecer energia aí para o meu sistema, né, eu entendo o epsilon' como proporcional à energia que aparece, vamos dizer assim, que é aplicada no sistema conforme a inversão do campo, a energia do sistema que é utilizada ali de fato
para realinhar o campo elétrico interno. E o epsilon duas linhas como energia dissipada, tá? O dielétrico ideal seria aquele que aproveitasse toda essa energia para o realinhamento do campo e realinhasse esse campo mesmo em altas correntes, tá? Em altas frequências da corrente alternada, perdão. Então, como a gente já falou, essa quebra, o epsilon representa a quantidade de energia aplicada no sistema conforme eu inverto o campo, tá? Que é aproveitada para polarizar no sentido oposto, certo? E o epsilon duas linhas, como a gente já escreveu lá atrás, representa a quantidade de energia em forma de calor. Também pode ser relacionado à condutividade, mas eu não vou relacionar aqui, tá? Imagina isso realmente como perda de elétrica, que é o nome dela, e esse daqui como permissividade real. Ou a outra pode ser permissividade imaginária também, mas eu falo perda para ficar mais fácil. Essa é a perda, que não é utilizada para realizar um campo, para realinhar um campo, só é perdida, dissipada em forma de calor, e a outra realmente é utilizada para realinhar um campo. Lembra do exemplo que eu dei? Celular carregando. Epsilon' é o tanto de energia que foi utilizado para carregar. Epsilon duas linhas é a energia que foi perdida, tá? Essa é a ideia. Então, em corrente contínua, você põe o dielétrico no meio do campo, desliga o campo residual se mantém. Em corrente alternada, você vai pensar no tempo que o realinhamento leva para ocorrer. Quanto da energia, ao você inverter o campo, você criou uma perturbação aí, vamos dizer assim, no seu sistema ali. Vai ter o realinhamento dos elementos de carga, mas eles podem não conseguir se realinhar, eles podem levar muito tempo. Então, essa energia aí vai ser mais dissipada em forma de calor do que, de fato, aproveitada para realinhar, tá? Agora, se for rápido, é porque muito da energia foi reaproveitada para alinhar. E aí, isso aí, pensando em material teórico, mais e menos, puramente matemático, se você for para o mundo, nos materiais reais, existem 4 tipos, pode ter até mais, mas de maneira bem resumida, 4 tipos de polarização. A polarização eletrônica, que acontece em todos os materiais. E a gente chama na química isso de dipolo induzido, tá? Que é o dipolo mais fraquinho. Ele ocorre por movimentação de nuvem eletrônica. Você tem um átomo, o núcleo do átomo é positivo, a nuvem eletrônica é negativa. Quando você coloca esse material num campo elétrico, olha as linhas de campo aí, o que tende a acontecer? Os elétrons se aproximam do polo positivo e a parte positiva vai se aproximar aí do polo positivo, tá? É a parte positiva do polo negativo, perdão, os elétrons do polo positivo. O elétron vai no positivo, parte positiva vai no negativo. Claro que isso aqui é uma representação absurda, não tem como se aplicar um campo elétrico num único átomo, né? Mas o que acontece ali é que às vezes o outro átomo já tem carga elétrica e atrai ali a eletrosfera, e esses movimentos ocorrem em todos os materiais. Obviamente, esse é o mecanismo de polarização menos eficiente, porque ele está em todo lugar, tudo que tem elétron vai ter esse mecanismo. Então, se ele fosse eficiente, todos os materiais seriam bons de elétricos. Polarização iônica. Ela é muito interessante porque ela ocorre no titanato de bário, nas perovskitas, que eu falei na aula de cerâmica que elas iam ser muito importantes para a gente, porque eu usei foi um titanato de cobre, mas é a mesma ideia. Nem todas as perovskitas têm o mecanismo da minha lá e da que eu né, fiz a receita de bolo daquela pesquisadora que eu mostrei o gráfico dela aqui, né, da perovskita que eu usei, mas a maioria das perovskitas tem esse tipo de polarização. Ela também não é tão eficiente, mas ela já é um pouco melhor. Ela ocorre realmente pelo deslocamento de íons na estrutura cristalina. É um deslocamento bem pequeno. Você coloca um campo elétrico nesse material, veja ó, que os íons, porque um é negativo, outro é positivo, o titânio é pequenininho, ele se desloca alguns, não é nem alguns nanômetros, alguns milésimos de nanômetro. Mas isso no material total, esse deslocamento dos íons desequilibra a carga no material total de um modo que pode ser entendido como polarização. Você tem realmente carga elétrica positiva para um lado, carga elétrica negativa para o outro, e tem o campo residual ali no meio do material, campo residual que consegue se realinhar quando você altera o sentido do campo, tá? Então essas aí são as duas primeiras. Aqui elas não estão na ordem, tá? De qual que é mais forte, qual que é menos. Essa ainda, no geral, é melhor que a próxima que nós vamos falar. A eletrônica é a piorzinha. Essa aqui é como se fosse uma intermediária, tá? É uma intermediária entre... Calma lá. Essa é melhor que a eletrônica e também é melhor que a próxima que a gente vai falar, mas não é a melhor de todas ainda. A polarização molecular só ocorre se você tiver moléculas, tá? Nos polímeros, como a gente, molécula é composto formado por ligação covalente. Nos polímeros vai acontecer isso aí. Não é só o deslocamento da nuvem eletrônica de um polímero, mas é por conta desse deslocamento, dos efeitos estéricos ali que a gente viu, realmente a cadeia polimérica se mexer. Eu dei um exemplo aqui mais simples, moléculas de água, tá? Oxigênio azul,
hidrogênio vermelho. Nem pus a legenda, todo mundo já viu aí uma molécula de água. Mesmo sentido do campo elétrico, né? Aqui está o mais, de onde o campo sai, ali está o menos, onde o campo entra. Então, a parte positiva da molécula da água, que é o lado dos hidrogênios, vai se orientar ali com o menos. E o oxigênio, que é negativo, vai se orientar ali com o mais, tá? Essas polarizações que a gente viu por exemplos muito simples, um único átomo, 3 moléculas, o deslocamento ali de um único íon na célula unitária, elas ocorrem para o material como um todo. Um polímero vai ter o alinhamento de todas as suas moléculas, isso vai causar algum efeito. A cerâmica vai ter um deslocamento de todos os seus íons, isso vai causar algum efeito, às vezes até melhor do que a molecular. E todos os materiais postos num campo elétrico têm um deslocamento das eletrosferas aí dos seus átomos. Então, ou é movimento de elétron, e isso gasta menos energia, ou é movimento de íon, isso gasta um pouquinho mais de energia, mas no todo acaba sendo muito eficiente, ou é movimento de molécula, molécula já é coisa maior, gasta bastante energia, mas geralmente não é muito eficiente. Qual que é eficiente? Qual que é a boa? Polarização interfacial, tá? Deixa eu apagar esses rabiscos, nós já estamos acabando, viu, gente? Até porque já é 8h47, né? A polarização interfacial ocorre quando eu tenho no material alguma barreira, alguma interface que serve como barreira para passagem de carga. Isso aqui pode ser o que você quiser, não tudo, tá? Mas pode ser várias coisas. Esses contornos aqui que eu fiz, faz tempo que eu fiz essa figura, podem ser entendidos como, por exemplo, os grãos de uma cerâmica. Cada contorno escuro é um contorno de grão, aqui você tem uma região maior do contorno de grão, aqui entra um contorno escuro e outro, e essa parte de dentro é o grão. Às vezes pode acontecer, e na perovskita que eu usei no meu doutorado acontecia isso, das cargas não conseguirem ser muito eficiente de, vamos dizer assim, induzir a polarização no grão vizinho. Elas ficavam meio que, os elementos de carga não andavam, né? Andavam, entre aspas, não conseguiam se deslocar no material todo, só dentro do grão. Isso também pode ser outra coisa que eu desenhei aí o ano passado, ó. Você tem um material, imagina que esse retângulo é um pedaço do seu material. E ele é um composto, um compósito de polímero com cerâmica. Imagina que dentro do polímero você tem várias partículas aí cerâmicas, ó. Aí você tem mais até partícula que isso. Você tem aqui uma interface. Eu estou pintando de amarelo só para destacar a interface, porque tudo que está fora aqui é polímero, né? Você tem uma interface, você tem um polímero entre as duas cerâmicas. O polímero vai ser ainda mais isolante que a cerâmica. Então você tem uma polarização induzida aqui, ó, que ela não necessariamente consegue induzir na vizinha dela. A carga fica aí aprisionada ou acumulada na interface. Tá tudo isso na presença de um campo. Aqui são maiores distâncias que são cobertas por essas cargas. Existe, claro, vamos dizer assim, tem que se despender de uma energia maior para deslocar esses elementos de carga, de um campo mais forte. E ela vai cair mais rápido em relação à frequência da corrente alternada. Mas em alguns casos muito raros, essa polarização, mesmo tendo que deslocar distâncias grandes para se realinhar com o sentido do campo, ela é mantida mesmo a frequências altas. E aí tem diversos artigos, diversos mecanismos, ainda está em alta isso na literatura científica, tentativas de explicar por que mesmo a distância sendo grande, mesmo esse realinhamento, essa polarização, gastar muita energia, né? Ou seja, entende-se que, pô, você vai precisar de muito, um pouco vai ser dissipado, inevitavelmente, mas você precisa de muita energia para realinhar. Isso significa que a energia aplicada está sendo aproveitada, né? O epsilon' é muito alto, então você consegue, de fato, aí, mesmo em frequências altas, o realinhamento por longas distâncias. Esse é o mecanismo de polarização mais eficiente, porque ele é ao longo de longas distâncias, as cargas se concentram em interfaces grandes, realmente separou o positivo do negativo, realmente polarizou, realmente tem um campo residual aqui no meio forte. Então essa é a mais eficiente. Só que quando você altera o campo, geralmente como as distâncias são longas, ela não dá conta de se realinhar. Mas existem materiais nos quais ela acontece, tá? Então, essa aqui é só em alguns materiais. Molecular tem que ter molécula, geralmente vai ser mais eficiente em moléculas com polaridade, e iônica tem que ter íon, tá? Eletrônica acontece em todos, mas eletrônica não serve para nada. O forte, o ideal, é a iônica, ela é muito eficiente, mas a interfacial é a melhor. Hoje, na literatura científica, para bons materiais dielétricos, busca-se materiais que tenham polarização interfacial eficiente, tá? O que acontece aqui, que a gente vai estudar melhor na aula de cerâmica, aconteceu nesse material que essa pesquisadora aí desenvolveu e publicou lá em 2015, eu me baseei nisso aqui para fazer o material do meu doutorado, que era o mesmo. Você tinha o grão aqui do seu material, que tinha ele era semicondutor.
e o contorno dele era isolante. Então é a mesma situação, basicamente, que está ali, só que aqui de fato são grãos, não é? Poderia ser uma partícula cerâmica com uma camadinha de polímero no meio. Podemos ficar aqui o resto da tarde, até 7h30, que eu tenho outra aula, né? E imagino que vocês também. Até 7h30 só dando exemplos, mas o mais eficiente acho que é esse, ó. Você ter aí uma parte interior do grão semicondutor e um contorno isolante. O que vai acontecer? Dentro do grão, as moléculas se mexem, ele é semicondutor. Realinhou o campo, as moléculas, olha que loucura, molécula, nada a ver. Os elementos de carga conseguem aí se deslocar conforme o realinhamento do campo. Esse deslocamento de elementos de carga é facilitado porque o interior é semicondutor. Então você consegue aí realinhar esses elementos de carga conforme você altera a direção do campo elétrico. Mas elas ficam ainda aprisionadas na interface. Não vai passar, vamos dizer assim, de um grão para o outro a polarização. Isso acaba sendo muito bom, porque concentra a carga na interface. Nas duas situações, campo por um lado ou campo para o outro, elas só vão inverter. E essa carga concentrada na interface é que dá é representada pelos valores de permissividade alta, né? Porque a ideia não é acumular carga, não é armazenar carga. Então, quanto mais carga acumula na interface, melhor é esse material para ser colocado no meio das placas de um capacitor. Último slide da aula de hoje, a gente vai ver, em função da frequência, os comportamentos epsilon linha e epsilon duas linhas. Olha o que acontece. Vamos pegar um material, a princípio teórico, que tenha os 4 tipos de polarização. A interfacial, que é a que você anda as maiores distâncias, a dipolar, pensando na dipolar aí como a nossa molecular, mas para moléculas longas, tipo como aconteceria no polímero. Vamos imaginar um material teórico, tá? Que vai ter aí, né? Não vai ter como ter íon e molécula ao mesmo tempo. Mas vamos supor que ele tenha as 4, vamos chamar aqui de atômica, o que representaria a iônica, a dipolar, o que representaria uma molécula difícil de mexer, mas eficiente, que daria uma polarização eficiente, e a eletrônica, que tem todos os materiais, porque os materiais têm todos os materiais têm átomos, todos os átomos têm elétrons, tá? Tem elétrons, perdão. Então imagina o seguinte, você tem a polarização interfacial, é a mais eficiente. A baixas frequências de corrente alternada, a sua permissividade está alta. Por quê? Porque a polarização interfacial está ocorrendo. Então o fato dela ocorrer, você vai ver isso aí, se pudesse medir, com uma permissividade alta, tá acumulando carga, tá armazenando carga nas interfaces. Pode ser no contorno de grão, por exemplo. Mas como ela despende muita energia, as distâncias percorridas pelos elementos de carga para realinhar o campo são maiores, conforme você aumenta a frequência da corrente alternada, ela para de ocorrer. Né? Uma hora, essa distância é muito longa, por mais eficiente que esse mecanismo seja nesse material, os elementos de cargas não se alinham mais. Fala, ó, tá alternando o campo muito rápido, frequência da corrente alternada muito alta. Então, essa polarização para de ocorrer. Você vê isso na prática como uma queda na permissividade real, tá? Uma queda na permissividade real. Continua aumentando a frequência, mas ainda está razoavelmente alta a permissividade, mas já não tanto. Já é um material mais comum e não o que seria um supercapacitor, que a gente vai ver mais definição mais a fundo em alguma aula do ano que vem, tá? Então aqui você ainda tem a dipolar, você ainda está conseguindo mover as moléculas, que não é uma distância tão longa igual uma interface que seria um grão, ou até uma camadinha de polímero entre uma partícula cerâmica e outra, tá? É uma distância aí de uma molécula, tá? Mas aumenta mais a frequência da corrente alternada, você também não vai conseguir mais mover elas. E essa polarização aqui molecular, ou dipolar, né, de moléculas polares, acaba caindo também. Não precisa pensar aqui em molécula, tá? Pense em distância. Essa é a máxima distância que os elementos de carga vão andar. Essa é uma distância aí, intermediária, essa é uma intermediária um pouco menor, essa é a distância pequenininha. Então aí para de ocorrer essa polarização dipolar. Você vê na prática também, na medida, né, como uma queda da permissividade. Já não é mais já não é mais um dielétrico, nem dá mais para considerar um dielétrico, tá? Aí, se você continuar aumentando, mais hora menos hora atômica, que é a iônica que existe em algumas cerâmicas, né? Mas nas cerâmicas não tem só a iônica, tem a interfacial também, por isso que é bom. Até a polarização iônica, que é um deslocamento pequenininho, né? Dos elementos de carga e do próprio íon, né? Como representando aí o elemento de carga, você também não vai ter mais ela. A queda dela vai se dar por um pico, por uma queda ali abrupta, vai se estabilizar num valor um pouquinho maior, mas seria como se fosse uma queda daqui a aqui, né? Uma queda daqui a aqui igual ali. Vai ter uma hora que a frequência da corrente alternada tá tão alta, que até os elétrons param de se alinhar. Mas aí já é absurdo. Vejam que aqui tem as frequências, ó. Aqui seria a corrente contínua, ou seja, a frequência zero, né?
Aqui você tem a faixa das micro-ondas, do infravermelho, do visível e do ultravioleta. Aí tem que pesquisar o que equivale a cada um desses em hertz, né? Mas o ultravioleta aí já é muito alto, tá? Para parar de acontecer a polarização eletrônica tem que ser realmente alto. E a perda, você vai observar, né, aquela perda, a energia dissipada, toda vez que você tem uma queda, isso aí pela própria, né, você pode ver pela própria matemática, mas tem um significado físico que agora não vale a pena a gente entrar, né? Acabando a aula. Mas quando você observar uma queda na permissividade real, você vai observar simultaneamente aí um pico na permissividade imaginária, tá? Pode ver que em todos os casos foi isso. E ela também cai. As duas caem e aumentam juntas, basicamente. Mas esse é um bonde elétrico, porque pelo menos a altas frequências, né? Porque quando você tem o E' muito alto, o Epsilon' muito alto, ou seja, capacidade de polarizar muito alta, você tem pouca perda. E o ideal é isso. Polarizar, mas sem muita perda. A perda vai atrapalhar e a perda alta também vai atrapalhar o seu processo. A questão é, como manter o Epsilon' alto em faixas maiores de corrente alternada e o Epsilon duas linhas baixo, tá? A gente vai ver isso nas próximas aulas, tá bom, pessoal? Então, não acontecem as 4 em todos os materiais, mas entender essas 4 e mais ou menos a faixa de frequência em que cada uma delas para de ocorrer vai ajudar a gente a entender quais fatores influenciam na permissividade cerâmica, de polímero e como que eu poderia juntar uma cerâmica e um polímero e fazer um bonde elétrico. Beleza, pessoal? Obrigado pela presença de todos aí quase no Natal. Feliz Natal, excelente 2022 e até o comecinho do ano que vem. Valeu aí pela atenção de vocês.